Mais do que 6% de queda nos últimos 5 dias. As ações da Google chegaram a cair em torno aí de 5% num dia só, nessa última semana. E quando acontece uma coisa assim, uma galera fica preocupada, o pessoal fica um pouco assustado. Às vezes você está começando aí a investir no exterior, né, dando seus primeiros passos em renda variável fora do Brasil. E geralmente quem investe em Google investe porque está procurando algo mais garantido, né? É a pessoa que procurou ali as melhores empresas do mundo para colocar o dinheiro dela num negócio seguro. E aí você vê seu dinheiro derretendo mais do que 6% nos últimos 5 dias, no intervalo de tempo muito pequeno. Né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu invisto há mais de 6 anos, invisto desde 2019 em renda fixa, renda variável dentro do Brasil, renda variável fora do Brasil, e nós vamos falar aqui nesse canal sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre o que eu faço com a minha carteira, sobre os movimentos que eu entendo que sejam importantes de todos nós fazermos no mercado. E no vídeo de hoje eu vou dizer para você os motivos pelos quais eu vejo que essa queda está acontecendo em Google, tá? E no final do vídeo eu vou falar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Então você fique até o final do vídeo, porque eu vou te falar diante dessa queda. Será que eu estou comprando, aproveitando a oportunidade, né? Comprando mais, aumentando minha posição? Ou será que eu estou vendendo? Será que tem realmente uma grande preocupação à vista? O que está acontecendo com as ações da Google? Pois bem, antes de qualquer coisa, eu devo te dizer que a Google é a empresa que eu tenho maior dinheiro em carteira, então é minha top 1 de ações, tá? É uma empresa que realmente a maior parte do dinheiro meu e da minha família está nessa empresa, então você já deve imaginar como é que foi divertida a semana para mim, como é que foi um pouquinho animada, vamos dizer assim, né? Perdendo mais de 6% aí da minha top 1 da carteira, e por isso eu posso falar com alguma propriedade. Primeira coisa que eu fiz foi tentar entender se esse movimento de queda de 5%, que à primeira vista parece muito grande, ele é tão relevante assim mesmo. Né? E aí, o que eu fiz? Você pode ver aqui comigo, eu fiz uma grande base de dados, extraí dados desde 2004, mais precisamente desde 20 de 2004 até 23 de 6 de 2026. Extraí as variações em todos estes pregões, em todos os dias em que Google foi negociada. No total, foram aí 5.494 pregões. E quantas vezes aconteceu de Google cair 5% ou mais num único dia? Isso aconteceu em exatamente 400 vezes. Isso dá 7,2% das vezes. Em quase 7,5% das vezes, as ações de Google caíram 5% ou mais num único dia. Então isso já dá para a gente uma magnitude do que aconteceu. Então, em 5.500 pregões, arredondando, você tem 400 dias em que isso ocorreu. Então o que a gente vê aí? A gente vê que, beleza, não é o movimento mais raro do mundo, não é a coisa mais impressionante do mundo. Isso aconteceu em pelo menos 7% das vezes nos últimos muitos anos aí. É impressionantemente raro? Não, não é o caso. Isso acontece, mas também não é comum, tá? Não dá para dizer que é um movimento comum. Então foi realmente uma queda muito forte quando você olha no intradiário, né? Quando você olha ali uma ação como o Google cair 5% no dia, é importante, pelo menos. E não só isso, mas o que me surpreendeu um pouco até é que você não viu o movimento da ação cair e ela dar uma recuperadinha. Né? Isso acontece com muita frequência, isso é muito comum de a gente ver quando uma ação importante cai muito forte. Uma galera, os investidores, eles já crescem o olho, já querem ali comprar, aumentar a posição, aproveitar a promoção, vamos dizer assim, e você vê um rebote no preço da ação. Isso acontece algumas vezes. Não foi o caso aqui, tá? A gente tem uma queda de 5% no intradiário e uma queda de 6,5% nos últimos 5 dias. Então a ação que caiu forte no dia, ela continua caindo um pouquinho. Hoje, especificamente, enquanto eu gravo esse vídeo, ela ficou quase que no 0 a 0, caiu um pouquinho só. Então, assim, primeira coisa, a gente vê que é algo um pouco diferente o que aconteceu. Todos nós sabemos que renda variável varia, tá, pessoal? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer site de investimentos que você entra, quando a bolsa cai um pouco ou sobe um pouco, você vai ver um monte de explicações, você vai ver milhares de correlações. É normal, é moda, o pessoal adora manchete: bolsa sobe com pesquisa eleitoral. Bolsa cai com preocupações com fiscal. E sempre tem um com, sempre tem um motivo pelo qual os movimentos acontecem.
Mas na realidade não é sempre assim. Na realidade, renda variável varia. Não vai ser sempre que você vai encontrar motivos, correlações muito claras, tá? É importante você ter isso em mente, para que você não tente ficar procurando ali um motivo, uma razão, para cada vez que uma ação sua cai 1%, sobe 1%, cai 2%, sobe 2%, não. Você tem que dar uma relaxada, porque isso vai acontecer inúmeras vezes na sua vida como investidor. Agora, por conta deste estudo que eu fiz, tendo isso em vista, a gente pode dizer que realmente um movimento um pouquinho diferente aconteceu com o Google, tá? E aí, elencando algumas razões, tá? O que a gente precisa começar olhando? A primeira coisa que a gente vai olhar é o cenário externo à empresa. Nenhuma empresa é uma ilha, toda empresa está dentro de um ecossistema. Então, o que aconteceu nos últimos dias lá nos Estados Unidos? Quando a gente bate o olho em QQQ, que é um ETF que tem, é uma cesta, né, de empresas que tem ali 100 gigantescas empresas dos Estados Unidos, são ali 100 empresas muito negociadas em bolsa, a maioria de tecnologia. Você olha uma queda de 3,3% nos últimos dias, não é irrelevante. E quando você olha para a VOO, que é uma cesta também com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos dessa vez, e dessa vez também muito diversificada em vários setores, não só tecnologia, mas utilidade, banco, elétricas, todo tipo de coisa, você vê uma queda de 2,2% nos últimos 5 dias. Então, pera lá, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que, legal, primeiro, a gente vê que Google caiu numa magnitude que não é muito comum, tá? Para essa ação. Não é a coisa mais rara do mundo, mas também não dá para dizer que é comum. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente olhando para QQQ e para VOO, essas duas cestas, a gente vê o seguinte: não foi só Google que caiu, o mercado americano inteiro caiu, ainda que Google tenha caído um pouco acima da média do mercado. E aí, primeiro, mercado americano caindo por quê? Primordialmente, minha gente, por essa questão toda envolvendo juros, petróleo, guerra. O mundo inteiro tá louco para os juros caírem, pessoal. A gente está num mundo de juros altos, já faz aí uns 2 anos, mais ou menos, que o juro tá alto, o juro atrapalha o investimento das empresas, juro alto pesa para as empresas, geralmente as empresas operam com dívida, tá, pessoal? Uma empresa, principalmente uma empresa grande, não é como eu e você, que queremos não ter dívida, né? A gente tenta fazer o possível para se livrar das dívidas. As empresas não. A dívida faz parte do dia a dia de uma grande empresa. Quando você tem juro alto, isso pesa, tá? A empresa tem que pagar juro alto, isso pesa no balanço da empresa. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que fica mais arriscado você fazer investimentos de grande porte. É mais difícil você investir, você não tem tanta motivação para investir. Ora, se só com teu dinheiro parado, um caixa da empresa lá engordando, a empresa já ganha um dinheiro legal com aquele juro, não é mesmo? Então, o fato é que ambientes de juro muito elevados, por diversas razões, pelo impacto negativo que isso exerce na economia como um todo, ambientes de juro elevado tendem a atrapalhar as empresas. Se as empresas são atrapalhadas, obviamente as cotações vão refletir isso também, tá? Então, o mundo inteiro, há 2 anos, está louco para o juro baixar, e toda vez que parece que o juro vai baixar, pinta uma guerra. Não sei se você está observando isso, mas parece que o juro vai baixar, pinta a guerra da Ucrânia. Parece que o juro vai baixar, agora pinta a guerra lá do Irã. E todo dia acordo de cessar fogo. Legal, o pessoal comemora, a bolsa sobe. Aí passa 2, 3 horas, o acordo de cessar fogo é desrespeitado. Aí a bolsa cai de novo. Vamos ter o fim da guerra. O Trump fala de um lado. Aí o pessoal lá do Irã desmente. Não vamos ter fim da guerra nada, não tem acordo nenhum, não fizemos tratado nenhum. Esse ambiente todo, minha gente, esse ambiente ele atrapalha muito as cotações, tá? Esse ambiente atrapalha muito o mundo como um todo, né? A bolsa é uma das coisas menos importantes no meio dessa história toda, mas o fato é que é difícil a bolsa andar com um ambiente como esse. Então essa é uma razão pela qual não só os Estados Unidos, mas você vê também a Bolsa Brasileira dando uns saltos para cima ou para baixo até. Tem dias que a Bolsa Brasileira sofre com umas notícias dessas. E particularmente a Bolsa Americana tem sofrido um bom bocado, tá, pessoal? Tem sofrido um bom bocado. Então, o caso de Google não é isolado. Google está seguindo o movimento da Bolsa como um todo. Tá? Então esse é um ponto. Outro ponto importante é que, embora a Google esteja caindo incríveis 6,6% nos últimos 5 dias, quando você olha para o anual, você vê uma ação que subiu mais de 100%. Tá? E isso é uma dica muito importante que eu te dou quando você estiver analisando ações, quando você estiver analisando investimento, qualquer que seja, mas principalmente em renda variável.
Não fica olhando para o último dia, para a última semana, para o último mês. Aliás, você pode até olhar, mas não faça só isso. Tenta dar um zoom out, tenta se afastar um pouquinho, tenta olhar numa perspectiva mais macro. Google é uma das empresas que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Talvez seja a que mais ganhei dinheiro na minha vida. E até por conta dessa alta forte desse último ano, que ela hoje é a empresa que eu tenho mais dinheiro na minha carteira. Por quê? Como se não bastasse eu ter comprado bastante, ela valorizou mais que 100%. Então ela dobrou de valor dentro da minha carteira. Então, pessoal, isso é outra razão outra razão que eu vejo uma empresa que se valorizou 100% no último ano. Qualquer noticiazinha que acontece, os investidores olham para isso e falam: poxa, eu já tive tanta valorização aí, né? Vou pegar essa valorização, vou botar um pouco no bolso, vou vender, vou garantir o que é o meu, né? E é por essa razão que é comum também você ver esses movimentos, tá? Se uma empresa ela estica muito durante um ano, estica muito durante um período, ela pode continuar esticando, ainda mais se os resultados forem cada vez melhores, os resultados da empresa, e por essa razão você deve evitar vender empresa só porque subiu. Isso pode ser um erro terrível para a tua vida como investidor, mas também não dá para deixar de dizer que existe uma tendência de você ver cotações balançando um pouco mais, tá? A empresa subiu 100%, pode ser que em algum momento você tenha uma leve correção ali. É o caso de Google também. E na última semana, a gente viu uma notícia muito interessante no Twitter. Um funcionário da Google, o John Jumper, ele anunciou que ia sair da empresa. E aí você me diz: poxa, mas como assim? Um funcionário diz que vai sair da empresa e as cotações da empresa caem 5% num dia? Pois é, esse funcionário ele é prêmio Nobel de Química, simplesmente. O cara é um gênio da pesquisa científica, foi uma das mentes brilhantes aí por trás do desenvolvimento de IA, de inteligência artificial da Google dos últimos anos, né? E ele resolveu sair da Google para ir para a Anthropic, que é a empresa que é dona do Claude, que é hoje a principal inteligência artificial na mão de desenvolvedores, de analistas de dados, de cientistas de dados, de programadores. Essa galera toda da área de tecnologia, da área da qual eu faço parte, inclusive. Essa galera usa o Claude, que é a inteligência artificial da Anthropic, essa empresa americana, todos os dias. É um negócio revolucionário dentro da área. E hoje a Anthropic é uma concorrente da Google importantíssima, pelo menos nessa área, na área da IA. Tá? E aí você tem um funcionário que é simplesmente um prêmio Nobel de Química, de um dia para o outro, dizendo que vai sair da Google para ir para a Anthropic. E isso foi uma bomba. Caiu nos mercados como uma bomba e é impressionante. Eu nunca vi um movimento desse. Por conta de uma notícia de um funcionário sair de uma empresa, as ações desabarem 6%, mas isso mostra algumas coisas para a gente. Mostra como que o mundo está louco em IA. Tá? IA hoje é o grande direcionador dos mercados, é o assunto do momento. E cada vez mais a gente começa a dar atenção para essas pessoas que são os grandes cérebros da indústria, e principalmente quando esses grandes cérebros fazem movimentos que para a gente até poucos anos atrás eram impensáveis. Então, até poucos anos atrás, todo mundo sonhava em trabalhar numa empresa como a Google, como a Meta, como a Microsoft, como a Apple. Hoje o camarada estava lá, acho que há 7 anos na Google, saiu da Google e foi para a Anthropic. E aí? Então, isso levanta um questionamento na cabeça dos investidores. Será que Google vai continuar sendo o que sempre foi? Será que vão ter mais cérebros que vão sair? Qual a importância desse cara lá dentro? O que esse cara vai levar de lá para outra empresa que era segredo, de repente, segredo industrial? E aí, quais que vão ser as consequências disso, né? E aí, o pessoal até brincou que esse foi o funcionário de 120 bilhões de dólares, né? Porque no dia que ele anunciou no Twitter que ia sair, as ações da Google despencaram. 5, 6% naquele dia, depois deu uma recuperadinha, mas essa queda nas ações representou, no total, 120 bilhões de dólares a menos no valor da empresa. Eu fico pensando o quanto que talvez um ou outro executivo da Google tenha se arrependido de não ter feito uma contraproposta um pouco melhor para esse camarada. Em um dia, 120 bilhões por causa de um funcionário. Tá? Então, esses são os principais motivos que eu elencaria aí para a queda de Google nos últimos 5 dias. Então, primeiro, faz parte, renda variável tem as suas variações, o mercado inteiro americano está variando para baixo, a gente está tendo dificuldade por conta desse cenário todo no mercado inteiro lá em média, mas Google teve esses dois fatores, né? Uma empresa que subiu muito recentemente e ainda por cima teve essa notícia bombástica aí. Né? E aí, diante disso tudo, o que eu tô fazendo? Tô saindo igual um maluco da Google? Tô pensando, poxa, esse camarada vai levar tudo para Anthropic? Minha gente, o que eu tô fazendo, a resposta é muito simples. Nada. Tô fazendo nada, tá? E existem muitos momentos na sua vida como investidor
que o que você tem que fazer é nada mesmo, não tem jeito. O Warren Buffett dizia que investir tem que ser uma tarefa mais ou menos parecida com ver a grama crescer, né? O maior investidor de todos os tempos, um deles, né? Um dos maiores. Ele diz isso, que investir muitas vezes é um processo meio monótono. E eu acredito nisso, faz sentido. A gente não tem que ficar numa ansiedade, né? A cada notícia que sai, você vai comprar uma coisa ou vai vender uma coisa. Não. Se você for fazer assim, investir vai ser uma tarefa muito árdua para você. E provavelmente você vai tomar muitas decisões muito ruins ao longo do processo. Investir é uma tarefa em que tomar poucas decisões costuma ser bom, tá? E portanto eu não estou fazendo realmente nada. Google, como eu disse para você, hoje é a maior ação da minha carteira, a maior posição da minha carteira, é onde eu tenho mais dinheiro alocado. Então, para eu comprar mais Google ainda do que eu tenho hoje, eu teria que estar vendo um preço muito maravilhosamente bom em Google. E não é o que acontece. Mesmo com essa queda, você se lembra, eu disse que a empresa esticou 100% no último ano. Quando a gente olha para os múltiplos históricos, olha só, os múltiplos históricos de Google hoje estão na casa de 26. Significa que a empresa é negociada a 26 vezes o lucro anual dela. Quando você olha para uma média mais tradicional do mercado, você poderia ver até isso como um preço muito caro a se pagar, mas Google é sempre caro, essa é a realidade. Tem algumas empresas que são as melhores do mundo, e na minha opinião hoje Google é a melhor empresa do mundo, e ela tá cara de certa forma, por quê? Porque ela é sempre cara, o padrão de Google é caro, sabe? Você paga mais por qualidade. Então, Google está dentro da média de preço histórico do mercado. É uma empresa que eu já tenho muito em carteira e por essa razão não quero comprar mais da empresa. E por outro lado, eu não quero vender a empresa por quê? Por conta dos resultados da empresa. Tá? Existem muitas vozes no mercado de ações, no mercado financeiro, no mercado de investimentos. Se você abre o seu YouTube, você vai ver uma infinidade de conteúdo. Mas de todas as vozes, de todas as informações que a gente tem acesso, a principal que a gente tem que olhar é isso aqui. Resultado trimestral, resultado anual. E a gente tem uma empresa que lucrou no último trimestre exatamente 62 bilhões de dólares. Tá? E quando você olha para o gráfico, você vê isso aumentando, trimestre a trimestre. Então, entrou inteligência artificial, entram várias ferramentas de computação em nuvem, entram aí vários concorrentes a todo momento, mas Google tá, ano após ano, entregando resultado. Claro que esse lucro do último trimestre, ele teve um componente não recorrente importante. A Google, ela contabilizou alguns ganhos financeiros que não geraram, de fato, caixa para a empresa como lucro. Então, não foi um lucro assim tão estarrecedoramente diferente do normal para a empresa. Foi um lucro na casa aí de um pouquinho menos de 30 bilhões, se a gente não considerar esse não recorrente, né? Essa coisa especial. Mas é uma empresa que ano após ano se prova. É uma empresa que ano após ano mostra resultados cada vez melhores, resultados que já são muito bons, sendo cada vez melhores. Uma empresa que tem uma margem impressionantemente alta, 37, 38, às vezes 40% de margem de lucro líquida, mesmo fazendo grandes investimentos, e uma empresa que é referência, tá? Se você perguntar para qualquer pessoa aí que tenha um pouco de conhecimento sobre esses assuntos, as 5 maiores empresas do mundo, o Google vai estar entre uma delas, tá? Então, para mim, é a empresa que eu mais gosto em carteira. Isso não é, definitivamente, isso não é uma recomendação de investimentos. Você deve fazer os seus próprios estudos, tomar suas próprias decisões. Mas eu não estou comprando porque já tenho muito e porque não acho o preço extremamente barato, extremamente especial hoje, apesar dessa quedinha recente. E também não estou vendendo, é uma empresa que entrega resultados impressionantes trimestre após trimestre. Eu duvido, mas duvido demais que um camarada, um funcionário, por mais que seja um prêmio Nobel, por mais que ele tenha 10 prêmios Nobel saindo da empresa, eu duvido que ele vai, que só isso vai fazer com que a empresa deixe de ser o maravilhoso ativo que sempre foi, tá? Então, pessoal, dito isto, não estou fazendo nada. Esses são os motivos pelos quais eu vejo a queda das ações nos últimos
5 dias. E se você gosta desses assuntos, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Eu invisto aí, como eu disse, desde 2019 e eu quero criar aqui uma comunidade em que a gente possa discutir investimentos, discutir finanças, discutir dinheiro, discutir trabalho, discutir todos esses assuntos. Então, se você quer aprender mais sobre isso, se você quer melhorar seus investimentos, se você quer evoluir na sua vida financeira, eu te convido aí a se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, que me ajuda demais também, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado.